Louve o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia. Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado.
Ouçamos as boas novas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em Cristo somos perdoados. Amém. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor Deus e Pai, necessitamos da Tua palavra para viver. Neste momento de reflexão nas Escrituras Sagradas, suplicamos a iluminação de Teu Espírito Santo, para sermos instruídos por Ti mesmo em Tua palavra. Pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são, que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água de beber, de graça, da fonte da água da vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são, que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida.
Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. O texto proposto pelo calendário litúrgico para este domingo aparece logo após a cena de Judas sendo apontado por Jesus como sendo o traidor. A sequência de eventos descritas pelo evangelista João vem num crescendo. Primeiro, no capítulo 13, nós encontramos Jesus lavando os pés dos seus discípulos, sem que fizesse nenhum tipo de discriminação, mesmo com Judas fazendo parte do grupo. E logo após nós temos a descrição de Jesus apontando Judas como sendo o seu traidor. E chegamos então a essa parte do texto proposto para esse domingo, que é um tipo de discurso de despedida de Jesus. Na construção literária montada por João, a impressão que se tem é que Jesus está agora superando uma fase importante, encaminhando a sua trajetória para a cruz, que é o destino final do seu ministério. E ao lermos o versículo 31, percebemos que há uma sintonia entre o Filho do Homem e Deus, que é o Pai divino. A natureza divina do Filho revela a natureza do Pai. E por este versículo, podemos ler que toda a rejeição ao Verbo, que é Jesus Cristo, que se fez carne, se transforma agora em glorificação. Aquela expressão que encontramos lá no capítulo 1, de que o Verbo se fez carne, veio e habitou entre nós, e veio e foi rejeitado por aqueles que deveriam aceitá-lo, agora é transformada em glorificação. O que aparentemente é uma derrota, que é o caminho para a cruz, é apontado por Jesus como uma vitória, como algo que se transforma em glória a Deus. E o versículo 32 aponta para dois sentidos distintos. Se no versículo 31, Jesus, o Filho, revela a natureza gloriosa do Pai, no versículo 32, Deus glorificará Jesus em si mesmo. E aqui nós temos uma alusão ao acontecimento da cruz, porque é lá que Deus glorifica Jesus como aquele que é o seu Filho, que dá a vida pela humanidade e por meio da cruz possibilita que a humanidade esteja em comunhão com Deus, com o Pai. E como dissemos, trata-se de um discurso de despedida de Jesus. E isso fica muito evidente no versículo 33, que traz a afirmação de Jesus: meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Jesus sabe que está a caminho da cruz e que por conta disso estará pouco tempo com os seus seguidores, com os seus discípulos. Por isso essa expressão, estou com vocês só mais um pouco. E estamos aqui, portanto, no contexto da despedida de Jesus. E precisamos perceber que a paixão de Cristo é o limite da permanência de Jesus no mundo. O limite da encarnação é a paixão.
E assim, Jesus está em trajetória ao fim do seu ministério, que é a cruz. E ele afirma que ninguém pode seguir esse caminho, ou seja, ninguém pode seguir o caminho como Jesus fez, nem os seus seguidores, nem os líderes judeus. A cruz é um caminho que só Jesus trilhou para salvar a humanidade. E antes que possamos pensar, mas Jesus disse que aqueles que fossem seus seguidores também teriam que tomar a sua cruz, também teriam que seguir o caminho da cruz, é preciso perceber que o seguidor de Jesus vai sim trilhar o caminho da cruz, mas para revelar que pertence a Deus e não para salvar a humanidade. Esse caminho da cruz para salvar a humanidade foi trilhado apenas por Jesus e não pode ser trilhado por ninguém mais, nem por líderes judeus, nem mesmo pelos seguidores de Jesus. E chegamos ao versículo 34, no qual Jesus dá aos seus discípulos um novo mandamento. Ele diz: eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. O mandamento não é novo por ser sobre o amor, mas por ter uma extensão que nós não encontramos em nenhuma parte do Antigo Testamento. Se você voltar no Antigo Testamento, vai encontrar Jesus, inclusive, retomando textos do Antigo Testamento para sintetizar toda a lei, dizendo que quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos, estamos cumprindo com toda a lei. No entanto, aqui, nesse texto, nós encontramos Jesus ampliando a extensão deste mandamento. O amor deve ser a todos os outros. Enquanto na lei judaica havia o preceito de se amar os amigos e odiar os inimigos, encontramos no novo mandamento de Jesus uma ampliação dessa extensão. O novo mandamento é que vos ameis uns aos outros. Obviamente, como Jesus está falando para a comunidade de João, como o texto do Evangelho de João é direcionado a uma comunidade, esse mandamento se aplica primeiramente àqueles que fazem parte da comunidade dos que creem. E essa comunidade é aquela que está enfrentando problemas e dificuldades justamente por conta da rejeição de Jesus na sociedade de sua época. E assim, amar uns aos outros é a única saída para suportar de maneira ativa, ou seja, no amor, a rejeição e a consequente opção pela proposta do Deus glorificado. A comunidade de João, em vez de se dispersar com a traição de Judas, deve, por outro lado, permanecer firme na fé, sustentando uns aos outros no amor, firmes na fé no Deus que opõe à morte o amor. E não podemos deixar de perceber como essa extensão do novo mandamento ensinado por Jesus é não somente abrangente, mas também muito mais difícil de se colocar em prática do que os mandamentos do Antigo Testamento. Amar ao outro, independente de quem ele seja, independente de qual seja a sua condição, independente do tipo de vida que a pessoa possa levar, é algo que nos desafia, como também era um desafio para aqueles primeiros seguidores de Jesus Cristo. A nossa tendência mais natural é amarmos aqueles que são semelhantes a nós, é nos aproximarmos daqueles que pensam como nós, que seguem os mesmos preceitos que nós, que participam das mesmas comunidades cristãs que nós. A nossa atitude mais natural é nos separarmos e nos distanciarmos daqueles que são diferentes de nós. E é preciso perceber que isso acontece muitas vezes dentro das próprias comunidades cristãs. Por questão de afinidade, nos aproximamos daqueles que são mais parecidos,
e nos distanciamos daqueles que são mais diferentes. Mas o novo mandamento é: vos ameis uns aos outros. E para que não fique nenhuma dúvida sobre a extensão desse amor, Jesus vai explicar como isso se dá no versículo 35. Ele diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Assim, a prática do amor, a sustentação mútua, a releitura da aparente derrota na cruz, agora sendo entendida como vitória, se torna concreta na identidade dos seguidores de Jesus. A comunidade de seguidores será reconhecida por meio da prática do novo mandamento, o mandamento do amor aos outros. Dito de outra forma, o amor de Jesus é o parâmetro para o amor do seu seguidor. E nós encontramos na prática de Jesus, durante todo o seu ministério, o fato de que ele jamais rejeitou alguém. E veja que nem mesmo Judas ele rejeitou. O próprio capítulo 13 nos aponta isso, quando Jesus lava os pés de todos os discípulos, Judas inclusive, sendo assim alguém que jamais julgou ou apontou as falhas. Jesus jamais rejeitou quem quer que fosse, ainda que fosse o traidor. Jesus simplesmente amou. E é assim que devem ser os seus seguidores. Por isso a expressão de Jesus nesse versículo: assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Cada vez que os seguidores de Jesus amam realmente como ele, revelam que são mesmo seus discípulos. E não podemos nos esquecer da expressão que nós encontramos lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, que afirma com todas as letras: o que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A marca registrada dos seguidores de Jesus é o amor. O que revela que somos realmente seguidores de Jesus é a obediência a esse novo mandamento dado por Jesus. E quando olhamos para essa afirmação de Jesus, de que a prática do amor revela aqueles que são mesmo seus discípulos, começamos a perceber que na nossa atualidade, nas nossas comunidades de fé e, sobretudo, na sociedade brasileira, há uma diferença muito grande por conta da presença de inúmeros discursos de ódio. E o que é pior, às vezes, na boca de pessoas que se identificam como seguidoras de Jesus. Nada é mais contraditório do que essa realidade que encontramos nos nossos dias. Pessoas que se identificam como seguidoras de Jesus, como discípulos de Jesus, praticando não apenas o discurso de ódio, mas abandonando a prática do amor, que é o novo mandamento dado por Jesus nesse texto. Se as pessoas que hoje se identificam como seguidoras de Jesus não amam, não praticam o mandamento do amor da mesma forma que Jesus, não são seus seguidores, não são seus discípulos. Simples assim. Portanto, em nossas comunidades de fé, é preciso que nós incentivemos e coloquemos em prática o mandamento novo dado por Jesus. Jesus deu o exemplo. Ele amou a todos sem discriminar ninguém, nem mesmo aquele que foi o traidor. Se nós queremos hoje, como comunidades de fé, continuar seguindo o exemplo de Jesus e nos identificarmos com o seu ensino, com a prática que ele nos ensinou, é preciso que nós façamos a mesma coisa que Jesus fez. Ele deu o exemplo, nós precisamos seguir o seu exemplo. Precisamos amar sem impor condições. Precisamos amar a todos indistintamente,
indiscriminadamente. Quando amamos, revelamos que estamos seguindo a Jesus Cristo. Quando não amamos, revelamos que não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e que possa ser presente na nossa prática, no nosso dia a dia, no dia a dia das nossas comunidades de fé, a prática do mandamento novo dado por Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Que o Deus da paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, o grande pastor do rebanho, nos aperfeiçoe em todo o bem, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Que